Já está gravando na nuvem já. Eu não Tá. sabia que tinha opção de gravar na nuvem, muito bom. Uhum. Vamos ver, vou compartilhar a tela aqui e ver se fica bom agora, Vivian. Vamos ver aqui. Você conseguiu pôr você em evidência? Você está bem grande na tela? Eu coloquei aqui, vamos ver aqui. Ó. Tá. Como é que tá? Tá aparecendo você? Eu tô aparecendo aqui para normal aqui. Tá Você aparecendo a tela, sim. tá, né? Uhum. Eu tô dando spoiler aqui, não era para o pessoal ver isso aqui, não. E, pô, o pessoal já vai pegar o final do caso clínico, aí fica fácil. Já sabe tudo. É. Bom, pessoal, já temos aí alguns alunos, alguns convidados, a gente já pode começar, a gente vai discutindo, quem entrar depois aí, né? A Uhum. ideia, pessoal, é a gente trazer um caso clínico para vocês pensarem numa estratégia, tá? É um caso clínico médio para avançado, não é mais aquela prescriçãozinha básica aí em termos de bruxismo ou DTM. É a ideia é trazer um caso clínico que faça a gente pensar em diversas estratégias terapêuticas, né? Até porque no nosso consultório, quando começa a aparecer indicação, a gente não vai pegar um caso simples que a gente consegue resolver só, muitas vezes, com um CBD. Então é importante a gente colocar sempre em evidência alternativas terapêuticas, né? Para a gente sair um pouquinho da bolha aí, né? Ô, Dala, qualquer coisa, o pessoal o chat está aberto, aí qualquer coisa você pode interromper a hora que Uhum. for. Tá? Tá. Pode deixar, estou de olho aqui no chat. Beleza, então. Então, pessoal, essa é uma paciente que eu atendi tem em torno de uns 30 e poucos dias atrás, tá? Essa paciente me procurou porque ela já tinha um herpes zoster, que é para quem não sabe, né, causa uma dor neuropática terrível, e está muito correlacionado ao fator de estresse, ansiedade, né? Essa paciente tinha uma cefaleia tensional, ela veio encaminhada de um colega, já estava fazendo tratamento de DTM também, uma ansiedade associada, que pela conversa que a gente teve um pouco, era mais pela questão da herpes mesmo, que sempre que desencadeava a ansiedade, vinha a herpes, e a herpes deixava ela mais ansiosa ainda, né? Isso incomodava muito, não só pelo fator estético, era bem no ramo de mandíbula, ângulo inferior direito, e isso ficava aquela manchinha, e ela sentia uma dor terrível, uma dor neuropática, né? E difícil controle. Tinha distúrbio do sono também, e para associar isso a tireoidite de Hashimoto, né? Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, para quem não sabe, que ela vai trazendo uma degeneração da glândula tireoide, comprometendo assim a produção dos hormônios tireoidanos T3 e T4. Então, ela já estava fazendo acompanhamento com endócrino já há um bom tempo. Estava fazendo também o protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é uma terapêutica que é muito utilizada em tireoidite, que é você colocar altas concentrações, administração de altas concentrações de vitamina D, né? Juntamente com ômega 3, enfim, você consegue fazer um melhor quadro para da tireoide de Hashimoto. Consequentemente, você vai diminuindo essa agressão que tem, né? Então, com o tempo, a tireoide mesmo vai deixando de produzir seus hormônios normais. E ela já usava uma quantidade de remédios assim significantes. Então, Rivotril para dormir, né? 4 gotas. A miterpilina, que é um antidepressivo, só para recapitular com vocês, vou mostrar no próximo slide. Eu sempre gosto de colocar um caso clínico, colocar um contexto teórico para a gente sedimentar o nosso ensino, nosso entendimento da patologia, né? Então, esse é um antidepressivo, mas na verdade nessa dosagem ele é usado como analgésico, tá? Por que ele é usado como analgésico? É um antidepressivo tricíclico, ele atua diretamente evitando a recaptação da serotonina. E a serotonina na nossa sinapse vai trazer o quê? Analgesia, tá? Então, o fator principal dela, para ela utilizar a ampicilina, é justamente para trazer analgesia. O Puran, né, que é um repositor de hormônio, justamente por causa da tireoide de Hashimoto, e ela usava o adesivo de opioide justamente nessa região da herpes zoster, que era a única coisa que realmente acabava controlando esse desconforto que ela tinha, né? Porém, a gente sabe, né? Gui, Oi. só por curiosidade, a Rosane colocou ali no chat que ela tem essa doença de Hashimoto.
Ah, interessante, exatamente. Rosana, pesquisa muito mais sobre a protocolo Coimbra, tá? Não sei se você já fez ou já faz, mas tem tido bons resultados, tem mantido bem sob controle as enzimas, né, que degradam a sua tireoide. A gente sabe que é uma doença autoimune, mas hoje em dia tem avançado muito nessa parte, tá? A própria tireoidite Hashimoto, ela é, por ser autoimune, né, é de difícil controle. E o protocolo Coimbra hoje tem ajudado muitas pessoas com essa patologia, tá? E hoje em dia é muito Vou comum as ver. pessoas terem. Opa, saiu aqui, né? Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Aqui, aí. Perfeito. Ô, gente, o áudio está liberado, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? É um bate-papo mesmo, a ideia é essa, você está a proximidade dessa com vocês alunos, tá? Então, vocês ficam à vontade aí, só mandar um oi aí que a gente vai falando, tá? E a gente sabe que a dor neuropática é uma dor complicada, né? A gente pega a dor neuropática aí diariamente, a gente consegue até mensurar a dor crônica, mas a dor neuropática é aquela dor fugaz, aguda muitas vezes, e a herpes zoster é uma queimação mesmo, né? Que o paciente sente de uma forma bem local. E essa paciente usava o adesivo de opioide, a gente sabe as restrições que o opioide traz, às vezes uma letargia, né? É uma, é uma medicação que pode trazer dose-dependência, é uma medicação que, na verdade, não vai modular sistemas, ela vai estar atuando diretamente na questão da dor. E nosso objetivo é tentar modular sistemas, né? Tentar preencher aquele sistema do canabinoide que está em deficiência. Eu sempre falo, isso é muito importante falar para os pacientes, tá? A gente não está ali para sanar o quadro de dor dessa paciente, né? O caso da cefaleia, da ansiedade associada, não é uma ansiedade clínica que ela tinha, uma ansiedade pré-clínica, que é justamente devido a esse quadro de dor que levava à ansiedade. Então, não é uma ansiedade psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre promete para o paciente que a gente vai tentar melhorar esse quadro clínico, né? Melhorar, trazer pelo menos mais conforto para esse paciente que vem sofrendo tanto durante tantos anos, né? Então, esse é o nosso desafio, no caso clínico, e eu vou passar para o próximo slide só para sedimentar um pouquinho a questão da terapêutica, né, para falar para vocês como que atua, né, o sistema endocannabinoide no sistema serotoninérgico. E só para voltar aqui, por que que eu estou falando essa parte para vocês? É justamente essa questão. Essa paciente, por ter uma dor neuropática, por que que ela usava a ampicilina, né? Amitriptilina. Amitri, Amitrip, amitriptilina. amitriptilina. Pitilina. Esses nomes desses farmacêuticos, eu vou te falar, viu? Podia ser como anandamina, né? Só falar AIA, né? Mas enfim, a dor neuropática, né, é um difícil controle, então muitas vezes vocês vão pegar diversos pacientes com esse tipo de terapêutica. Utilização de antidepressivos tricíclicos para controle da dor, tá? Então, o princípio é esse. Por que que o antidepressivo tricíclico atua trazendo uma analgesia? Primeiramente, ele vai estimular os receptores serotoninérgicos que vão estar liberando a serotonina. A serotonina, por si só, ela, quando você aumenta a biodisponibilidade dela, você vai trazer o efeito analgésico. Então, esse é o princípio. Só que a gente sabe, o uso prolongado de antidepressivo de ciclo vai desenvolver o quê? Bruxismo, né? Então, é aquela história, a gente cobre um santo e acaba descobrindo outro. Então, esse é o princípio básico. E é o mesmo princípio que nós vamos estar utilizando para trazer analgesia através do CBD, por exemplo, porque ele vai atuar de forma mimética aqui, né, a serotonina diretamente nos receptores serotoninérgicos, aumentando ainda mais a biodisponibilidade da serotonina, bem como também estimular esses receptores, trazendo o quê? O efeito de bem-estar, tranquilidade, tudo que aquele paciente com dor crônica muitas vezes precisa, né? Ainda mais a questão da dor neuropática, que é uma dor mais fugaz. Então, vou voltar aqui para quem entrou, só para entender um pouquinho a nossa estratégia. Paciente aqui, pessoal, está com herpes zoster em mandíbula, cefaleia tensional, ansiedade ocasionada basicamente pela dor, pela crise de dor, distúrbios do sono e tireoidite Hashimoto, tá? Então, ela já tinha essa tireoidite era um comprometedor muito grave para ela, né? Então, ela já usava o Rivotril 4 gotas ao deitar, utilizava essa medicação como antidepressivo tricíclico, mas mais
uma forma de trazer uma analgesia para esse quadro. O Puran, para a recuperação, justamente a reposição desse hormônio que ela não produz a contento. E o adesivo de opioide de forma local. Só que isso realmente trazia muito desconforto para esse paciente, letargia, o opioide por si só, como falei no curso, os diversos efeitos colaterais, e uma escala de nível 8 de dor. Por isso que eu passei e expliquei justamente essa questão de que forma que o sistema endocannabinoide, a serotonina, atua de forma à promoção da analgesia, tá, pessoal? Então, aqui é o nosso caso clínico, e eu quero saber de vocês o que vocês pensariam como estratégia, né? Primeiramente, para a dor neuropática, né? A gente vai pegar e elencar tudo que essa paciente tem, que a gente pode estar agregando na nossa terapêutica. Dor neuropática, paracefaleia atencional, vamos pensar só em fitocannabinoide, tá, pessoal? Que a alopatia ela já está mais que completa aí na utilização delas. Para ansiedade e para distúrbio de sono, tá? Eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham, tá, pessoal? Fica bem à vontade para falar, não tenham medo de errar, a gente está errar aqui para não errar no consultório, tá, pessoal? Eu queria ouvir de vocês aí, para dor neuropática, o que vocês estariam sugerindo, né? Então, a Boa gente pensar. noite, Gui. Pode falar, pessoal, fica à vontade. Tá me ouvindo, Gui? Tô sim. A Thelma, né? Isso. Ô, Thelma, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Então, eu acho que eu entraria com uma dose maior de THC para essa dor, né? E, na verdade, assim, eu estou tratando a minha irmã que tem mais ou menos esse quadro, ela só não tem o herpes zoster, mas ela tem Hashimoto. E eu consegui modular o Hashimoto dela, que ela não tem mais os problemas que ele causa, diminuiu bastante a circunferência do pescoço, os efeitos de dores, com as técnicas de chás e shots, com uma técnica de anti-inflamatórios conjuntamente, né? Que é a curcumina com a piperina e o óleo de copaíba conjuntamente, que ela usa já há um tempo. Agora ela está usando porque ela desenvolveu um bruxismo noturno bem forte, com fraturas de dente, inclusive, e eu entrei no início com THC de 20/1. E Para às justamente vezes... trabalhar a questão da dor, né? O 20/1. Exatamente. E aí, aquele jeito que eu estou fazendo, que eu te falei, depois de 1h30, eu entro com um full spectrum de 3.000. Ótimo. Perfeita Né? estratégia. E assim, ela só não tem desse quadro herpes zoster. Eu não peguei nenhum quadro de paciente assim. Não é muito comum aparecer, mas com esse negócio da pandemia, aumento da ansiedade, baixa imunidade, começou a tornar-se comum, né? Até aquelas pessoas que andam, desenvolvem o herpes zoster, a gente sabe que é uma doença cíclica, né? Ela vai e volta, está muito com relação à questão da imunidade. Eu estava comentando antes, Thelma, de você entrar, que o pessoal está usando muito a tireoide de Hashimoto, o protocolo de Coimbra também, que é o altas doses de vitamina D também, que entra um pouco também na parte integrativa, então acaba sendo muito importante. Pessoal, Ela para quem não toma... sabe, a Thelma trabalha muito com a parte de odontologia integrativa. Ela falou da questão da curcumina, né? É o que eu falo no curso. A curcumina, por si só, ela ativa o sistema endocannabinoide também, né? Então, ela atua É o diretamente nos CB1, né? Isso, E o óleo de CB1. copaíba, ele é um antagonista do CB2, né? Correto. Na verdade, o que atua nele é o único terpeno, né? Que é o beta-careocoleno, que atua diretamente nos receptores. Perfeito. Exatamente. Então, mas como eu uso essas estratégias antes até de começar a terapia do canabinoide medicinal, ela já vinha com isso. Só que ela começou a desenvolver o bruxismo bem quando eu comecei a trabalhar após o seu curso, né? Que foi maravilhoso. É o que eu falo, a gente está aqui justamente para agregar. Então, essas experiências que a gente troca, a gente acaba trocando muita experiência. A gente acaba trocando muita experiência, justamente o quê? Primeiro, eu acho legal justamente a gente estar, cada um, às vezes, trabalhando com um produto, com um fabricante diferente, que a gente vai vendo as nuances. É como a Rosana colocou. Olha,
perfeita a estratégia de vocês, tá? Para dor neuropática, sempre quando a gente pensa em dor, a gente tem que pensar em dois fitos principais, principalmente dor neuropática, tá, pessoal? Só o CBD full acaba não resolve, porque dor neuropática é o desafio, né? Então, é aquela dor mais fugaz, mais aguda. A gente tem que sempre pensar em THC ou, como uma segunda opção, o CBG também, tá, pessoal? E para cefaleia tensional, o que vocês acham que seria? Tensional, pensa em músculo. Olha que eu estou ajudando, hein? Poderia usar também os balmes, né? Perfeito, bem colocado. E ele Os ajuda balmes também bastante. eu gosto também. Opa, já passei aqui, mas vamos lá, isso aí mesmo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Gui, a Rosana comentou ali no chat também uma É, estratégia que ela ela usaria. colocou, é o que eu falei, Rosana, tá É, perfeito. Assim, Rosana, e o não fixe tanto em miligramas, tá? Isso a gente pode pensar nessa dosagem para iniciar. Como a gente pensa assim, depois da modulação, a gente não fica muito preso em estratégias, mas assim, o THC é o único fitocannabinoide que a gente tem que pensar em miligramas. Até porque quando a gente pensa em microdose, que acima de 10 miligramas já dá aquele efeito que é o barato, né? Então acaba sendo muito bom. E foi o que eu falei hoje à tarde, até estava conversando com uma aluna. É interessante. Quando o paciente tem efeito deletério do THC, pessoal, o THC, basta vocês fazerem o quê? Aumentar a quantidade de CBD, tá? Porque o efeito analgésico do THC acaba sendo muito eficaz, tá? Se o paciente não tiver restrição ao THC, THC sempre é a primeira escolha. Tem restrição, tive uma taquicardia, não me senti bem, o que vai usar? CBG, tá? Como segunda opção. Rosana, tá perfeito, só pensa assim, não ficar preso muito em miligramas, tá? Pensar a quantidade, por isso que eu sempre que eu vou falar na minha estratégia terapêutica, a gente vai pensar sempre em elencar, primeiramente o fitocannabinoide, para posteriormente elencar a quantidade. A única que a gente elenca de primeira mão a quantidade é o THC, por ser o quê? Aquele efeito mais psicotrópico, tá? Mas tá perfeito mesmo, Rosana. Mas tudo que a gente pensa de dor localizada, sensível ao toque, pensa sempre também, pessoal, em balme, tá? É uma estratégia terapêutica muito importante e um coadjuvante excelente justamente para esses pacientes que têm uma dorzinha mais localizada. Outra estratégia que eu acabei não utilizando, mas alguns colegas utilizam, tá, da neuropática, é utilizar a capsaína, né? Mas nesse caso não tem como, porque é uma lesão aberta, ali, às vezes o episódio acaba incomodando, você usar o creme Moment, né? Que é justamente que ele ativa justamente receptores vaniloides, né? Que são muito eficazes aí na modulação dessa dor neuropática, que é de difícil controle. Opa, já apertei aqui de novo, então vamos lá. E para ansiedade? Essa tá fácil, hein, pessoal? O que vocês pensariam? Vamos lá, quiser falar, pode falar. Quiser colocar no chat, coloca no chat. Meu Deus. Pode abrir o microfone, gente. Qual que é o principal fitocannabinoide para modulação da ansiedade? CBD e CBN. CBD. Perfeito, CBD exatamente. com CBN. Isso, o CBN, eu sempre falo assim, pessoal, o CBD, full espectro, é carro-chefe, tá? Toda e qualquer estratégia terapêutica, nós vamos sempre iniciar com CBD full espectro. Naturalmente, full espectro, porque tem todos os componentes da planta, tem os flavonoides, terpenos e o THC. O THC, por que o THC acaba sendo muito importante? Você consegue usar baixas doses do seu óleo sem aumentar muito. Se você pegar, por exemplo, um CBD isolado, você tem que colocar uma dose altíssima e não chega no efeito analgésico. Para quem lida com dor, CBD isolado praticamente não serve para nada, tá, pessoal? Vocês vão gastar tempo e dinheiro e o paciente não vai ter um resultado satisfatório. Pensa em ansiolítico, CBD, perfeito. Você quer o efeito ansiolítico um pouco mais sedativo? Aí sim o CBN. Que aí já entra o quê? É a próxima pergunta. Distúrbio do sono. Tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso. Eu coloquei vocês para pensarem, vamos ver qual que é a resposta aqui. Mas vocês vão ver que é basicamente tudo que a gente conversou. Lembrando que ela usa 4 gotas de Rivotril ao deitar, o antidepressivo tricíclico, que é para buscar uma analgesia, mas a nível de dor neuropática, o repositor de hormônio dela, devido à tireoide de Hashimoto, e o adesivo de opioide, que esse aqui, para mim, é um dos piores, tá, pessoal? Assim, eu sou totalmente contra, até porque eu já fui um paciente que utilizei opioide, eu sei que isso aqui, o tanto que isso aqui é ruim. Eu diria que a única coisa que está passando isso aqui hoje em dia, que está vindo com o advento, que é terrível, é o tal do M-tartarato de Zolpidem, né? O tal Stilnox, o PATS. Esse é uma coisa complicada. Lembrando que o nível de paciente é nível 8, né? Alguém ia falar alguma coisa?
Não, ninguém quer comentar nada. Eu vou passar aqui para a colinha, então, agora, tá? Vocês entenderam basicamente a estratégia até aqui? Mais ou menos fez sentido para vocês? Entendeu? Então, neuropática, pensar em dor, pensa tem THC em primeira escolha, CBG em segunda escolha. Cefaleia tensional, pensa, CBD é o quê? Relaxante, né? Então, tensional, vamos aliviar a musculatura desse paciente, modular esse processo inflamatório. Quer modulador? Primeiro pensa em modulação de inflamação, tá, pessoal? Ansiedade, CBD sempre, tá? Um ansiolítico. Naturalmente, a gente quer um efeito mais profundo, né? Um CBN. Aí sim, um efeito sedativo. Então, aqui nossa colinha. Então, tá aí, ó. Então, para dor neuropática, perfeito, ó. Temos CBD, THC, CBG, CBD em PET ou tópico, tá? Por que eu falo PET? Hoje em dia já tem empresas que estão trazendo para o mercado os CBDs que você pode colocar, que eles servem como liberação lenta. E realmente ajuda muito, porque você coloca um petzinho, ele fica durante uma semana ali, colado, né? E ajuda muito, porque primeiramente, liberação lenta de uma forma bem localizada. Naturalmente, ele sozinho não faz milagre, a gente tem que sempre usar a forma via oral, seja por gummy, seja pelo óleo. A colega falou ali justamente dos gummies. Eu tenho gostado muito dos gummies, tá, pessoal? A Canect tem um gummy de THC que o preço estava excelente. Acho que eu paguei R$ 120, uma coisa assim. Os gummies de 10 miligramas. Puxa, é fantástico. Ah, só quer usar metade, corta metade dele, usa 5 miligramas. Que para dor não tem coisa melhor, tá, pessoal? Então, você consegue já composições isoladas de THC. Hoje eu tenho um óleo que eu uso muito também, óleo THC, para quando o paciente tem condições de utilizar, é um óleo muito bom, que são os óleos nanoparticulados. Qual é a diferença do óleo nanoparticulado? Até conversei com a Thelma esses tempos atrás. Ela até conversou com o Rafael Mechulã direto. O problema do óleo que a gente usa comumente é a biodisponibilidade. Não é o problema, é a limitação do veículo. Então, tudo aquilo que você ingere, você vai absorver entre 30% e 40% daquilo que você ingere, né? Então, vai ter a primeira passagem para o fígado, a segunda passagem. Então, vai ter uma absorção mais lenta e, porém, menor. Quando a gente usa esses óleos hidrofílicos, né, que de absorção rápida, chega até 80%. Isso são as palavras do Rafael Mechula, né? Que até até conversou com ele. Ou seja, você vai ter uma biodisponibilidade muito maior e, gente, é incrível. Você pinga em 10, 15 minutos, já sente os efeitos, tá? Então, assim, naturalmente, são produtos mais caros, só que você consegue administrar doses menores. Eu já vejo isso como um futuro, tá? Isso aí, futuramente, acredito que tudo vai ser hidrofílico, tá? Então, pensar sempre no Ô, Gui, tópico, tá? Oi. Gui, quando eu perguntei para o Rafael, né, doutor Rafael, sobre o Balme, para passar só local, e também se era verdade aquela história de que passar na região occipital aqui, sabe, perto do cerebelo, atrás da orelha. Ah, sim, aqui. Se, exatamente. Se realmente teria uma melhor absorção ali. E aqui Ele, atrás tem uma explicação, que eles falam que a pele mais fina, né? A absorção é, teoricamente seria mais rápida, né? exatamente. Até não necessariamente você precisa passar 100% no local da sua dor. Se você Uhum. sempre deixar um pouquinho na mão e passar nessa região, você tem uma absorção melhor por conta realmente do lugar da pele ser mais fácil, porque normalmente quando você passa um produto, vamos usar uma pomada de cataflã, ela praticamente não tem absorção nenhuma por causa que a pele tem 5% muita... é muito pouco. É Menos até. pouco. Então, aí quando eu passei esse balme, que eu te falei, que é da Provacan, que é de Israel, eu passei um pouco no joelho e um pouco nessa região occipital. E realmente teve diferença da primeira vez que eu passei só no joelho. Olha que interessante, bacana, muito Ele teve bom. uma absorção muito rápida, porque eu tive uma dor de nervos no joelho, não foi de Uhum. trauma, nada disso. Então, realmente, eu acho que vale a pena sempre lembrar, principalmente se a gente tiver uma atenção de DTM, essas coisas, né, devido ao bruxismo, masseter, o bucinador, você vai passar propriamente no músculo, já leva um pouquinho para trás, sabe, do É região pescoço. subtal.
Olha, fantástico que você colocou, ainda mais vindo do Papa, né? Você vê, pessoal, como que a gente engrandece essas conversas aqui, né? E são coisas que não tem livro, né, pessoal? São coisas que... É, Olha, assim, é experiência clínica, até porque essas coisas estão evoluindo mais cada dia, os produtos estão no mercado, só que assim, é o que eu falo, a farmacêutica, os laboratórios colocam o produto no mercado. E como a gente não tem duplo cego randomizado, como o CFM exige, né? A gente usa um embasamento clínico, que é uns 3 pilares, né? O embasamento clínico, a experiência do profissional e o embasamento científico, ou seja, todos têm um peso. Naturalmente, o embasamento científico tem mais, e na cannabis isso está mudando. E essa experiência clínica é o que vai ser determinante daqui para frente, sabe? Então, pessoal, é muito bacana, muito bom essa ponderação que você fez. Eu já sabia a questão do hospital, mas nunca tinha pensado no duplo controle, de você usar no local e também no hospital. Muito bom, Thelma. Obrigado aí pela sua contribuição. Aí, tá acho aí, que pode como falar. às vezes eu tenho algumas dúvidas, né? E eu tenho a oportunidade de perguntar tipo, para você, para ele, ou mesmo para o doutor Abraham da Notea, né? O que é o presidente da Notea. Eu acho que é bem interessante, porque eles mexem muito com essa parte neurológica. Sim. Então, a gente tem algumas situações dentro da odontologia que tem essas dores, né? Aham. Crônicas, E é dores específica para neuropáticas. nós, né? Por isso que muitas vezes os médicos Exatamente. não têm essa experiência, e nós que estamos aí desbravando esse meio aí, já estamos aí como os pioneiros, né? Então é através da gente que vai ter essas confluências científicas, esses protocolos, né, que estamos tentando buscar. É muito Gui, importante que você falou isso. Oi, a Théo. Kessia está questionando se essa dica é para óleo e creme, ou é só óleo. A dica, peraí, a dica é para óleo ou para o creme? Eu não entendi, porque se você quiser abrir o microfone, porque eu não sei se é o óleo, é só creme, o tópico é só creme. O óleo para tópico não resolve nada, tá? Isso aí é uma certa E a, lenda que criaram, e eu acredito que é diferente do óleo ozonizado, um óleo pela pele você vai ter uma absorção mais baixa ainda, até porque o óleo, o MCT, ele não tem um veículo apropriado para você ter uma absorção a nível de pele, assim. Então, a gente tem hoje apresentações de creme nanoparticulados, que acaba contribuindo mais para a biodisponibilidade. Não sei se eu te respondi a pergunta. e a Tá? Rosana perguntando se tem alguma marca de balme que Sim, você hoje em recomenda. dia tem diversas marcas no mercado. Ó, quando eu comecei a prescrever em 2016, eu usava a pomadinha do Abraço, que é rica em THC, e, nossa, ajudava bastante. Mas hoje tem uma gama de produtos, tá? Tem desde assim, tem um que no produto no mercado, que é ímpar, tá? Eu vou te falar dos demais primeiro, que é assim, são os balmes, né? Agora tem um produto no mercado hoje que você já tem, por exemplo, o Rolon, que é de CBG, que é o que eu acabei utilizando, acho que nesse paciente, que é uma aplicação que você faz local também, que estamos buscando justamente essa terapêutica para melhorar a qualidade de dor. E você também tem, por exemplo, produtos que você pode usar até em ferida aberta, tá? Que é o CBG e ferida aberta. A cicatrização é fantástica. Então, Que é o da até... Tegra, né, Gui? É, a da Tegra. É o único, acho É que da tem, né? Tegra. É o da É Tegra. esse, E realmente esse, traz uma... Você pode usar em ferida aberta ele, inclusive. é, Tem o PAN, e- né? E tem o Rolon. esse dá para usar da ferida aberta. Eu tenho uma amiga oftalmo que ela teve uma alergia das máscaras, agora na pandemia, que sangrava volta do Nossa. lábio, tudo, mas ficou horrível. Tipo um eczema, mas assim, horrível ficou. E eu peguei esse da Tegra e ela passou. E é muito bom, porque você pode passar no local, não é como o balme você não poderia passar porque vai agredir. Esse é próprio Exatamente, essa mesmo. ferida aberta. O veículo é Então, apropriado para você usar em ferida aberta, né? isso. E a cicatrização ocorreu das lesões que levavam mais de 10 dias para fechar, em 4 dias já estava bem sequinho. Olha que fantástico, que maravilha. É isso que eu falo, você, a partir do princípio que a gente vai buscar na origem, qual que é a origem? Sistema endocannabinoide. Abaixo do sistema endocannabinoide, receptores canabinoides. E eu tenho um slide, depois eu posso compartilhar com vocês no grupo, eu vou colocar, que mostra a derme, epiderme, as glândulas sudoríparas, o pelo,
o bulbo, a quantidade de receptores tipo 1 e tipo 2 que tem na derme, pessoal. É um Ah, é? potencial, Que legal. é um mini sistema endocannabinoide ali, tudo reunido em um órgão da pele, que é o maior órgão que a gente tem no corpo, né? Então, a gente Sim. tem que pensar justamente nessa via de administração. Com certeza. Muito Então, interessante. eu acho que, ô Gui, eu acho que hoje a gente tem um leque muito grande de produtos chegando, né? Que E é tem bem... até, acho que tem até cremes dando particular, como o da Golden também, que já tem uma absorção mais rápida. Naturalmente, o impeditivo é custo, mas hoje em dia, gente, que eu falo, tem pacientes e pacientes. Tem paciente que quer, o cara quer ficar livre da dor, o cara tem um poder aquisitivo bom, quer estar utilizando, por que que você não vai deixar de oferecer o melhor produto para ele, tá? Não estou falando que a marca A, B ou C é melhor. Não, pelo contrário. Até uma falou, a gente tem uma assertividade, uma disponibilidade de tantos produtos bons entrando no mercado, a gente pode estar escolhendo, optando. Ah, mas o tratamento não vai ficar caro. Infelizmente, mas aquela história, quem tem dor ali, o cara já está tentando de tudo já, né? E o custo de o cara tirar o processo doloroso, ter uma dor que é tolerável, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Tem paciente chega no consultório com DTM lá, o cara vontade de arrancar a cabeça fora, o cara faz o que tem que ser feito, entende? Por isso que a gente tem que ter mesmo essa noção, é muito legal essa troca de experiência, porque não ficar preso à marca também, né, pessoal? A marca B, C ou D, entendeu? Você pode usar diversas marcas no mesmo paciente. Né? Com a ideia a gente ter justamente mais experiência, mais troca de figurinhas, isso é extremamente importante. Vamos passar aqui para o próximo slide para vocês verem o resultado? Espera aí, vamos lá aqui. Então, aqui, escala de 8. Tá aí, ó. Então, vamos passar aqui para ela, ó, eleição. Primeiramente, o CBD, Full Spectrum, tá? Que eu passei para ela. Justamente por essa, né? A questão da neuropática. Passei o THC, nanoparticulado. Como eu falei, isso aqui foi... Eu não coloquei marca aqui, mas acho que foi da Tronos. Foi da Tronos mesmo. Que é um THC fantástico. É um produto mais caro, pessoal, mais caro. Ó, vou falar para vocês, um frasco desse aqui dura tranquilamente 1 ano para um paciente que tem dor neuropática. Por quê? Você não vai usar ele só puro, você vai associar ou com outro CBD ou com o próprio CBD da marca. E o balme de CBG, foi esse aqui que eu usei mesmo, viu? Foi o Rolon, mas não foi para ferida aberta, tá? Para cefaleia tensional, CBD full, né? Ansiedade, CBD full. E para distúrbio do sono, eu pensei justamente isso aqui, ó. Ou eu vou tentar o CBD full, mas num segundo momento vou tentar com CBN. Tá perfeita estratégia. Por que que eu não entrei com CBN? Porque ela já teve uma resposta terapêutica boa. Sabe aquela ansiedade? A ansiedade levava o quê? Uma insônia para ela. Por isso que eu acho muito errado hoje. Nós não somos, nós temos autores do sono, mas eu diversos profissionais, até médicos, que ficam tratando sobre sono, tacando Donarém, tacando Pax, tacando... Vê a origem disso. Muitas vezes é uma fobia, um medo que leva a essa ansiedade que vai levar a um distúrbio do sono. Né? Então, se você não tirar primeiramente a origem, né? Então a gente tem que pensar simplesmente na origem daquilo tudo, não no final. E a origem dela da insônia era praticamente o quê? A questão de ansiedade dela pela dor. Então a gente teve um resultado muito bom, que é justamente isso aqui, ó. Tá? Então a gente teve a diminuição da dor neuropática, o sono contínuo de 6 horas, ocorreu o desmame do Rivotril, que eu acho que é extremamente importante. Naturalmente, dor neuropática, pessoal, é muito difícil o controle. O que a gente faz é o quê? Trazer para níveis suportáveis, tá? Isso é muito importante dizer. Então, até que de 100 miligramas, ela passou para 25 do antidepressivo, né? Eu diria que já nem traz aquele efeito analgésico, mas ele continua usando aqui a necessidade de tomar um comprimido, que é uma coisa que vai melhorar, tá? E principalmente o que? A suspensão do adesivo de opioide. Então, assim, pode usar, deixa lá na sua gaveta. Se deu uma crise muito grande, utiliza. Tanto é que a herpes zoster, a partir do momento que a gente começou, ela estava com uma herpes zoster, que estava com 15 dias, não regredia, e mesmo usando tudo que ela estava usando. Por quê? Ao meu ver, tá? Eu posso estar errado. Tudo era quadro de ansiedade, uma noite mal dormida, baixa produção de endocannabinoides, ou seja, o quadro ficou cíclico, né? Aquele loop infinito. A partir do momento que ela começou a dormir melhor, tirou a necessidade de Rivotril, o quadro dela que cessou completamente. Ela suspendeu o adesivo de opioide, porque a lesão regrediu, não tem por que estar utilizando o opioide. Agora, imagine o paciente começar a usar o opioide de forma contínua. O que vai acontecer? Vai ficar viciado naquilo, vai chegar uma cefaleia simples, ele vai ter necessidade de usar o opioide, nenhuma dipirona para o cara vai mais fazer efeito, entende? É por isso que eu coloquei esse caso, para a gente fazer pensar um pouquinho fora da bolha também, tá, pessoal? O Gui,
O Gui, Oi, Thelma. poderia também ela ter essa recorrência, porque assim, devido aos opioides, vai baixar ainda mais a imunidade dela. Sim, com Isso vai se certeza. tornar uma situação cíclica, né? Tanto o herpes zoster quanto o Hashimoto, você tem que evitar alguns alimentos, a grande maioria alimentos anti-inflamatórios, que Inflamatórios, são né? inflamatórios. Exato. Por exemplo, Mudança de assim, estilo de vida. Aí que entra o justamente a sua parte integrativa, né? Que eu falo, é importante alimentação saudável, rica em fibras, atividade física, né? É todo um é, contexto que tem que mudar no paciente, né? Higiene do na, sono, né? na verdade, o herpes, um dos agravantes maiores dele ser recorrente é excesso de cafeína, Olha, excesso não de pode ser. chocolate, é. E tem alguns alimentos, por exemplo, que quando você está com ele recorrente no corpo, você não pode estar consumindo, porque você não deixa o quadro dele embora, né? Uhum. Principalmente a cafeína, o Cafeína todo chocolate. mundo, né? Todo É, mundo, né? exatamente. Colocaram não sei de onde, um tempo atrás, que falou que cafeína agora é importante para o cara ter uma assertividade durante o dia, tudo. Poxa, mas o excesso da cafeína tá terrível. Todo mundo agora criou o hábito do americano, andar com um copo de café na rua, parar com uma xícara de café. Isso é um problema E, terrível mesmo. É o e uma excesso. coisa importante quando o herpes começa a aparecer, que começa a dar aquela sensação de formigamento antes de vir a coceirinha e antes de estourar as bolhas, o ideal é você fazer uma terapia com gelo. Você colocar o gelo, Local, né? porque não deixa alastrar, né? Como a gente diz, ele correr uma região maior, né? Uhum. E aí você tem que evitar realmente de colocar a mão, né? Você também pode Para não colocar espalhar. a terapia laser, que vai diminuir, porque ele vai. Essa paciente eu acabei usando laser no consultório, porque eu faço muita laser terapia no consultório, né? Como Sim. uma terapia sensória integrativa, né? Muito mal Uhum. importante. Eu não coloquei aqui, mas eu acabei citando mais a questão fitocannabinoide, mas o laser é muito importante em lesões de herpes, tanto a labial como as zoster. Acaba Sim. sendo muito A Rosana comentou ali no chat também o laser de baixa potência. isso. O vermelho, né? O de baixa potência que você usa, o infra, é o Isso. vermelho, né? É o vermelho, né? Isso. Uhum. Eu gosto muito também do laser, eu uso muito tempo já. O laser eu uso desde os primeiros aparelhos, antes de chegar a LIP e tudo. Então, eu acho que é uma terapêutica acessória, sabe? Você juntando tudo, das técnicas integrativas, o fitocannabinoide acaba entrando como um coadjuvante. É o que eu falo, são coisas que a gente acaba agregando para o bem-estar do nosso paciente, que tem tudo a crescer. A Thelma falou muito bem a questão do herpes, são desafios clínicos, é difícil aparecer, mas você saber a conduta certa, você acaba amenizando aquele quadro, né, doloroso do paciente, né? Com essas técnicas integrativas, diferente de técnicas alternativas. Alternativa que a gente fala que não tem respaldo científico. Integrativa, sim, tá? Então, hoje em dia, eu acredito que a odontologia, a medicina está evoluindo para cada vez mais para essas técnicas integrativas mesmo, sabe? A aromaterapia, a própria acupuntura, a laser terapia, a ozonioterapia. Inclusive, eu faço, aproveitando, já faço o convite que sábado vai ter o simpósio de odontologia integrativa pelos CROs do Brasil todo, vai ser no sábado pela manhã, pela TV CRO, uma coisa assim no YouTube. Eu vou estar falando meia horinha lá, mas eles vão estar falando de todas essas, dos piques, né? Das diversas áreas da odontologia. Vai começar no sábado pela manhã, vai ser só de manhã, das 9 ao meio-dia, tá, pessoal? Vocês estão todos convidados lá. Eu vou estar falando meia horinha justamente sobre os fitocannabinoides. Então, os próprios conselhos já estão colocando isso para dentro, né? Até brinco que a ozonoterapia é proibida na medicina, né? E aqui na odontologia. É sucesso. Gui? Gui? Tá ouvindo? Ai, tô. Estão me ouvindo? Tô. Caiu aqui, mas o pessoal tá É. ouvindo? Eu É. acho que Oh, tá, então tá, porque deu Ah, um pico aqui. também Aí. tô. Ó, voltamos aí. Ufa! Voltamos. Ó, o doutor Carlos B. Ah, Aí, tem um pessoal que chegou, agora que eu tô vendo aí. sim, e a Kessia está questionando
Professora, a mudança dos alopáticos foi uma troca de informações entre você e o médico dela, ou ela foi relatando para o médico? Pergunto É, porque fiquei como foi mudar a... Oh, meu Deus. Pergunto porque fiquei como foi para mudar a medicação. porque é o seguinte, o desafio clínico é esse, né? Porque a gente começa a atuar nessa área. Primeiramente, você vai ver poucos médicos que prescrevem, né? E muitos que prescrevem acreditam. Temos que não prescrevem, mas acreditam na terapêutica e outros que condenam, né? Então é muito difícil. Então, mas é como eu falo, assim, quando o paciente me procura no consultório, vem encaminhado, eu sou soberano naquele momento. Eu desmamo com muita cautela, tá? Ela veio de um colega, no caso era cirurgião dentista mesmo, tá? Eu tava com DTM já, ele tinha passado os PETs de opioide, então foi muito fácil, né, a gente chegar em comum acordo e foi tirando. O que a gente percebe, até a ampicilina foi receitada pelo colega, tá? E realmente tem a sua indicação, como a pregabalina, como, né, os demais anticonvulsivantes para tratamento da dor. O grande problema é quando vem de um profissional médico, né? Então, mas assim, não vejo problema nenhum em ligar, falar, a gente vai tentar essa parte, vamos tentar o desmame, eu jogo franco mesmo, sabe? Eu acho que eu não interferindo no procedimento dele, não interferindo no meu, não vai ter problema nenhum. Hoje eu prefiro trabalhar até com profissionais neuropsiquiatras que já tratam ou utilizam a terapêutica cannabinoide em seus consultórios, que é muito mais fácil a chamada, o controle. Até porque tem paciente quando já te procura, ou a indicação de outro colega, ou é que ele já está tentando outras alternativas. Ele mesmo já fala assim, não, doutor, eu prefiro abrir mão, eu quero seguir as suas recomendações. Eu não vou remover medicações como medicações de pressão arterial, não vou remover medicações que controlam a glicose, porque eu não sou endócrino, não sou cardiologista. Mas tudo que está com relação à ansiedade e questão de sono, eu tenho autoridade completa para poder fazer isso, porque nós estamos modulando a questão do distúrbio do sono. E dentro da odontologia, nós temos a especialidade de distúrbio de sono, né? Então, a gente está atuando dentro da nossa área. O que a gente tem que agir, muitas vezes, é com parcimônia, trocar uma ideia com o médico, tudo. E assim, quando o médico me liga também, eu acho muito bacana um cara ter esse respaldo, essa conversa franca, né? Então, é o que eu falo, a odontologia e a medicina, elas estão se equiparando em muitos sentidos, e a cannabis veio para justamente fazer isso aqui. União dessas duas áreas, né? Eu não quero que aconteça o que aconteceu com o orofacial, essa disputa ter ferrenha, como aconteceu com a buco lá atrás. Eu acho que a gente já está caminhando de mãos dadas, nós, dentistas, os médicos. Então, a princípio, não vejo muita dificuldade, sabe? Primeiramente, que você tenha todo o conhecimento técnico para lidar com as patologias orais. E por que você vai deixar de utilizar, né? Atualmente, a gente não tem como, até brinca, a Cláudia também falou, não tem como eu criar um fitocannabinoide que vai tratar DTM, mas não vai tratar a dor de joelho dele, né? Então, a coisa é sistêmica mesmo. Então, um exemplo muito clássico que aparece, e vocês vão ver quando vocês começam a prescrever com mais experiência, paciente, por exemplo, pressão arterial. É difícil você desmamar, né? O paciente que usa uma indicação de pressão arterial durante tantos anos. Aí ele começa a usar o canabidiol, de repente ele começa a ter baixa de pressão arterial, né? Então ele vai ter que necessariamente tirar essa medicação dele, né? Ou porque muitas vezes trocar a medicação para pressão arterial. Um exemplo clássico também é a questão dos anticoagulantes, não é nossa área, mas o canabidiol por si só é um excelente anticoagulante. Naturalmente, quando ele faz um segundo exame, está baixando a taxa de coagulação dele, ele vai ter que fazer o desmame. Não vai ser do canabidiol que eu vou tirar, naturalmente vai ser do anticoagulante. Tá? Então, assim, muito cuidado, mas a gente está avançando para caminhar e conversar junto no mesmo patamar. Tá? É o que eu sempre falo, os médicos aprenderam o sistema canal como nós aprendemos, fora da faculdade. Então, a autoridade clínica nós temos como eles. Então, assim, diversos alunos me perguntavam, e agora do CFM que proibiu? Gente, o CFM não tem nada a ver com o CFO, com o CRO. Se foi problema deles. Nós estamos apoiando incondicionalmente. Mas, agora, acabei de receber uma notícia que já foi revertido, tá? Essa resolução já caiu por água abaixo, tudo normal, mas de antemão nunca interferiu em qualquer procedimento que nós podíamos estar prescrevendo ou deixar de prescrever, né? Foi uma coisa até muito absurda que eles fizeram, proibiram até de falar aulas sobre o tema, né? Ou seja, isso aí acaba sendo uma censura. Mas não sei se eu te respondi, Kessia, mas você, que você começar a prescrever, é muito comum você já ter psiquiatras que prescrevem, não seja, hoje que a telemedicina ajudou muito já, sabe? Então, você te pedir um parecer de um neuroprescritor, o próprio grupo da Connect, esses grupos que tem médico dentista, da Braço, você vê que a gente troca muita figurinha lá, sabe? E a gente colocar no mesmo patamar que os médicos, sabe? É o que eu falo, DTM, dor orofacial, patologias orais, o câncer de boca, somos nós dentistas. Nós temos autoridade. E autoridade para poder
está, de certa forma, imperativo no tratamento do paciente, desde que inerente à nossa área, né? Não sei se esclareceu para você, mas essa seria a postura. Tá? Mas em relação ao CFD, pessoal, eu vou até comentar na live amanhã, mas eu ia falar justamente isso. É uma questão de tempo, eu não vejo... A única coisa que me surpreendeu mais, no vídeo até de cima, foi o próprio CFM tirar o pé do acelerador, sendo que isso é uma coisa muito grave, né? Deixar paciente sem tratamento, né? Então, tinha que ser uma ordem judicial mesmo, falar, não, tem que continuar até indefinição, sabe? Então, graças a Deus, nossos conselhos regionais nos apoiam, e o nosso CFO também está do nosso lado, a princípio, então, em relação a isso, vocês podem ficar completamente tranquilos. A mudança de alopática é o dilema que vocês vão começar a perceber a partir de hoje, tá, pessoal? Como eu falo, assim, até uma cúrcuma acaba interferindo no sistema do canabinoide, uma copaíba, né? Então, a gente tem que ter armas terapêuticas. Nossas armas são as moléculas, né? Então, a gente tem aquela visão de alopatia que a gente tinha, a gente está começando a mudar um pouco, né? A gente sabe que a cannabis não veio para substituir nada, ela veio para agregar. Então, usar conjuntamente com os seus alopáticos. Tem dúvida, entra no drugs.com, vê a forma que interage e vai tirando aos poucos. Isso aí é um movimento gradual. E eu falo para tirar aos poucos assim, às vezes 2, 3 meses, vai devagarzinho, o paciente vai observando, não ficou legal, volta, sabe? O bacana da terapêutica canabinoide é essa, é a aproximação que você vai ter com o seu paciente, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Somos médicos da cavidade oral. Perfeito, exatamente. E adjacentes, né? Sistema estomatognático, pessoal, se a gente colocar ao pé da letra, a gente tem todos os sistemas do corpo ali, todos, né? Músculo, osso, nervos, própria pele, né? Que é o maior sistema do corpo, né? Cavidade oral, glândulas sudoríparas por fora, glândulas gustativas, linfonodos, é muito complexo. Aí você chega para um médico vascular, é o vascular. Aí tem o neuro. A gente tem que ser um bom de tudo, né? Se a gente parar para pensar, né? Não é à toa que a gente tem que saber muito bem, e a gente pode falar com autoridade de odontologia canabinoide. Porque esse mundo minúsculo que a gente tem na boca é o mais complexo que a gente tem no corpo. Então é isso que nos traz autoridade. Tá? Tem até dente, né? Né, Rosana? Boa. Mas é Na isso, pessoal. verdade, né, Gui? Na verdade, tudo começa pela boca, né? Não Tudo tem começa pela jeito. boca. Se E se não você tiver parar para higiene pensar, bucal, aham. e eu falo assim, o aparelho digestivo, a boca faz parte. Depois do cérebro, onde a gente tem mais neurônio no corpo? É o intestino, né? Então a gente Sim. faz parte de toda essa modulação. Começa por aqui, mas tudo aquilo que a gente está ingerindo faz parte, né? É isso que eu falo. Então, acho que esse que é o momento, sabe? De vocês terem a convicção o quão importante essa terapêutica acaba sendo, tá? Para agregar e a responsabilidade que a gente tem perante as outras áreas de saúde, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que o nosso conselho nos apoia. E foi o que eu falei desde o começo, né? Da importância que tem de estar agregando isso aí, sabe? É muito importante. E eles realmente viram que isso é importante. Eu acredito que a gente não vai ter problema de dor de cabeça nenhuma. E em breve, se Deus quiser, e a Anvisa nos permitir, nós vamos estar prescrevendo tudo que tem na farmácia também, tá? Embora são produtos ainda muito caros, que não nos contemplam com a prioridade que a gente precisa, né? Pessoal, amanhã a gente vai ter uma super live, aqui não tá, amanhã a gente vai ter uma outra live, na quarta-feira a gente tem uma outra com a Thelma, que eu vou estar fazendo com a Thelma com o Antronos lá também. É o que eu falo, eu estou dentro de várias empresas, não recebo de nenhuma empresa, eu gosto de estar falando bem dos produtos, quando é para falar mal, eu falo mal também, mas a ideia é justamente trazer mais segurança para vocês em prescrever, não terem medo de prescrever, é o que eu falo. E cada vez eu quero trazer mais casos complicados, que resolvendo um caso complicado, o básico fica fácil, né? Vocês pegarem bruxismo aí, o cara que não dorme à noite, você já sabe muito bem o que fazer. É coisa simples, eu quero trazer bomba para vocês mesmo, para vocês resolver junto aqui. Tá ok, Pois é, pessoal? Mas professor, eu tenho muita dificuldade em relação às marcas, porque cada marca, uma concentração, um tamanho do frasco e tudo. lembra que eu falei para você no curso é o seguinte, o principal, tá? Você vai pegar um frasco de canabidiol, independente da marca. Primeira coisa que você tem que olhar, quantos ml o frasco tem? Geralmente o padrão é 30 ml. Quantos 30 ml. miligramas que tem?
3.000, 1.500, aí você tem que fazer a regrinha de 3. Por exemplo, 3.000 miligramas vai ter o quê? 100 miligramas por ml, né? Ou seja, uma pipeta tem 100 miligramas. Outra marca pode ter 50. O que eu acho errado, isso não, e aluno meu não pode fazer, é falar quantas gotas. Depende. Depende o quê? A gota vai depender do conta-gotas, vai depender da viscosidade do produto e quantos canabinoides vão ter de fitocannabinoide vai ter lá dentro. O que que eu faço gotas? Geralmente na primeira semana, para o paciente estimulando o sistema endocannabinoide, pouquinhas gotas, estimulando. A partir do momento que a gente começa a passar de 10 gotas, a gente já entra naquele cálculo da pipeta, que é 0,25. Se a gente pegar pipeta, dependendo da marca, vai ter 35 gotas, tem marca que tem 28, tem marca que tem 40. O que eu falo para o paciente fazer? Geralmente, eu pego, primeira vez que ele compra, já tem as marcas específicas, ele pega um ml, vai lá e fala, conta quantas gotas tem nesse ml aí na sua pipeta, porque vem graduado, hoje é bem simples. Ah, Guilherme, deu 40. Bom, se em 40 gotas eu tenho 100 miligramas, você faz uma regrinha de 3 básica, para você entender quantos miligramas. A gente tem que pensar sempre em miligramas, quando a gente chega na dosagem ideal. Por isso que eu não gosto de recomendar, começa com tantos miligramas. A gente começa com gotas, mas a terapêutica é baseada em miligramas. Porque lá para frente, o que vai acontecer? Se de repente ele falar, não, quero mudar de marca, tem uma marca mais barata, eu acho legal, tem que mudar de marca mesmo. Eu sei exatamente quantos miligramas ele já está tomando. Esse paciente já está modulado. Então ele pode mudar de marca ou de produto, ele sabe que de noite ele precisa de tantos miligramas para dormir de CBD, ou tantos miligramas de THC para modular a dor dele. Entende? Por isso que é legal você saber. Então, sempre que você pegar o frasco, você vai lá, tantos miligramas. Aquilo é a quantidade por frasco, tá, pessoal? É diferente de alopatia, que você coloca amoxicilina 500 miligramas. Então, isso é muito importante. É o quê? Dosificação. É fazer essa regrinha de 3 fácil. Hoje, os fabricantes, eles já mandam já nos flyers. Eu vou postar no grupo lá depois um exemplo. Acho que vou pegar algum aqui que eu tenho um monte de flyer aqui, eu vou colocar lá que mostra por ml, por gota, todos os tipos possíveis. Tantas gotas tem tantos miligramas, sabe? Isso é legal de Isso aí é saber. legal, porque quando a gente vai prescrever, a gente não sabe quantas gotas tem, quantos ml tem a gota daquele frasco específico. Exatamente. Por isso que Então, muitos fabricantes, os principalmente a gente que bons está fabricantes estão começando agora. perguntando. Mas o que você pode falar, toda vez que você vai comprar, você vai falar com um consultor, né? Isso é obrigatório. E o consultor vai te falar, no meu produto, 1 ml tem tantas gotas. 1 ml vai ter tantos miligramas, né? E depende do fabricante, ele é tão minucioso que ele fala que em uma gota vai ter tanto CBD e tanto THC, tá? Antigamente eu fazia meio que no braço isso, né? Eu estava até pensando já desenvolver uma planilha aqui, eu já estou com um colega, até falei com a Vivian, uma coisa fácil. Só que assim, a coisa fácil a gente deixa no automático, a gente não raciocina mais. Fica meio alopático, isso que eu não gosto muito, mas eu quero jogar. Você joga a marca tal, tantas gotas. Aí já vai calcular certinho quanto vai sair. Mas isso tira aquele discernimento para a gente fazer essa regra de 3. Sabe? Porque eu gosto da regra de 3, para a gente entender a terapêutica primeiro. Oi. Gui, por exemplo, você estava falando de que quando vai mudar de uma marca, por exemplo, né? Que vamos dar um exemplo que o paciente está tomando 5 miligramas de um óleo X. Sim. Mas se a gente mudar por um nanotecnológico... não, né? Assim, eu estou comparando então, banana com banana. Aí você já compara o banana com abacaxi. Não. Aí já muda tudo. Já muda tudo. Mas só por uma... Tem que ser o mesmo veículo. Só por uma situação também. Porque como tem uma absorção do organismo muito maior... E você não perde, né? Uma biodisponibilidade muito maior, né? 80% a média. Outra é 30% a 40%, né? O outro é de 18% a 40%. Vai depender do seu SEC, né? Se tiver ativado ou não. Para ter essa maior absorção. Então, praticamente, por exemplo, teria que começar tudo de novo, não é? Exatamente. Assim, eu não começo... Se o paciente não interrompeu o tratamento, Thelma, eu já começo com uma dose aproximada ali, sabe, que eu acho, mas sempre jogando para baixo, tá? Sim. Até porque o óleo dano particular, eu falo por mim, porque eu me surpreendi mesmo, sabe, que eu assim, eu não tenho que botar muita fé, eu tenho crises, eu tenho que usar o THC, que eu tenho crises na minha coluna e eu ocasionalmente tenho que tomar o THC, e me surpreendeu, porque eu fui lá e eu falei, tá com dor, coloquei 0,25 da pipeta por nano, eu realmente fiquei chapado, essa foi a palavra. Foi muito THC naquele primeiro momento, sabe? Me espantou, porque em 15 minutos realmente fez absorção. Eu vi. Agora, foi o caso do ursinho que eu tomei, né?
Os gummies é um problema sério também, que ele tem É uma que a absorção Vivian muito não sabe, boa. né? É que, Vivian, eu estava distraída no consultório, um paciente no telefone, e eu abri o Datronos de THC. Mas, para mim, tipo, eu estava pegando uma bala e eu comi um inteiro. Eu tinha que dividir em 4. Eu dormi 18 horas. Eu tive que ir embora Apaga. de táxi. Eu não Ó, conseguia legal que nem... você falou. Meu Deus! Legal que você falou. O que ela falou? Por que ela falou que ela dormiu? Gente, tem um negócio que eu falo no meu curso que eu quero que vocês lembrem aqui, tá? THC. THC, ele é muito bacana, ele é a molécula mais complexa que a gente tem em termos de fitocannabinoides. Por quê? A baixa dosagem de THC, ele traz um efeito ansiolítico. A alta dose de THC, ele traz um efeito ansiogênico. A pessoa fica mais agitada, mais falante. Só que o THC, desde que bem ajustado, ele é um excelente start do sono. Aquele que dá o... Sabe aquele que fala assim, vou dormir? E o que mantém é o CBN. Então, por isso que o THC acaba sendo muito complexo. Você viu que ela falou que ela tomou e deu sono, né? E realmente, o que eu tive, a primeira vez que eu usei THC de forma medicinal lá no Canadá, eu tomei 20... Era uma cápsula de 20 miligramas a cada 4 horas que ele foi para eu tomar. Eu falei, vou tomar logo essas duas. Tomei 40 miligramas. E foi uma pancada para mim. Eu dormi o dia inteiro, entendeu? Isso aqui não vai fazer nem cócegas para mim, minha dor aqui estava tomando opioide, né? Dormi o dia inteiro, realmente acordei sem dor. Mas é isso. O máximo pode acontecer se dormir, não vai ter depressão respiratória, não vai ter nada, né? Quando o paciente excesso de THC também dá aquela vontade de vomitar, né? Porque é inerente ao super estímulo do sistema endocannabinoide. Mas o que eu falo, o eu THC acho que é não uma dá molécula nem muito tempo. potente. Hã? Não dá nem tempo, porque eu não conseguia nem falar, não descia a Não abre escada. o olho, né? Não abre nem o olho direito. Não, É o incrível. motorista de táxi foi me buscar lá na sala, porque eu não conseguia descer a escada. É muito estranho. É o que eu falo que é o efeito de chapado, mesmo, da chapada mesmo, essa é a palavra, né? O efeito inebriante, né? Psicotrópico do THC, que é justamente o pessoal que gosta aí do lado recreacional, né? Então, mas é isso. Mas eu falo, o THC, por isso que não pode ser demonizado. O THC, ele é a principal molécula, se a gente parar para pensar. Ele é o que é o sal da salada, baixas doses, tem um efeito fantástico. E sempre utilizar com outros fitocannabinoides acaba se agregando demais na sua terapêutica. Mas, por exemplo, Gui, se está utilizando um THC mais alto que está dando uma sonolência no paciente, por exemplo, né? Uhum. Mas está tirando a dor. Uhum. E seria o caso para dar um start, uma ligada nesse paciente, um delta 8? Não. Não? O que eu faço? Como que você modula o THC em excesso? Vou abrir a página do livro aqui para você, tá? Efeito alostérico do receptor tipo 1. O que é o efeito alostérico do receptor tipo 1? Quando você tem um aumento do THC no seu organismo, as pessoas mal informadas tiram o THC, né? O que você tem que fazer? Aumenta a quantidade de CBD. Porque ele vai atuar no receptor tipo 1, que o THC é altamente ligante ao CB1, né? Ou seja, estimula de forma agonística. O que o CBD faz? Ele não vai aderir com tanta força, mas ele vai ficar de forma alostérica, ou seja, ele vai diminuir muito a atuação do THC. Então, quer diminuir o efeito THC? Aumenta a quantidade de CBD. Simples assim. Delta 8, ainda estou namorando Delta 8, vou ser bem sincero para você. Por quê? Para quem não sabe, Delta 8, ele é uma transmutação química do CBD. Eles pegaram uma planta de cânhamo que não tem THC e inventaram uma molécula que se aproxima do delta 9. Primeiramente por ser químico. É uma coisa minha, tá, pessoal? Assim, eu gosto da planta cannabis, que ela é totalmente, né, fitocannabinoides da planta cannabis, não são transmutações. Vocês vão ouvir falar muito, eu gosto de ler muito esse meio, o tal do HHR. Quer alguém falar do HHR? HHR, você sabe o que é isso? Não. É uma outra fitomolécula que está avançando muito nos Estados Unidos, que veio para imitar o delta 9 THC, usado de forma recreativa. Então, ele dá o mesmo barulho do THC, né? Totalmente sintético, que é o H, mas ele é o quê? Ele vem também da planta, tá? O sintético ele não vem da planta, ele vem tudo de transmutação química. Esse HHR, ele transforma as moléculas do CBD também em uma molécula que se aproxima do delta 9. Então,
Como lá o Delta 9 é muito proibido ainda, no parte medicinal, as indústrias estão achando as alternativas para usar o Delta 9. Então, eles levantam a bandeira, o Delta 8 é bom porque não tem os efeitos psicotrópicos do Delta 9 e os mesmos efeitos medicinal. Eu acho que não. Você quer ver um exemplo clássico? O efeito antiemético do THC. O Delta 9 não tem. O Delta 8 não tem. Aquela paciente que tem câncer mesmo, é o Delta 9 que vai tirar vontade de vomitar. O Delta 8 já não tira. Entende? Então tem coisas que não vai substituir. Eu acho que o Delta 9 ele não vai ser substituído facilmente ainda, tá? O próprio Rafael Mechula, pergunta para ele o que ele acha do Delta 8. Eu tenho uma curiosidade que eu tenho. O que ele acha do Delta 8? Sabe? Até do HHR, sabe? Eu acho que assim, a partir do momento que começa a transformar uma coisa que é natural em química pura, transmutações que não são naturais da planta, naturalmente a gente sabe que o CBGA transforma em CBG, CBGA transforma em CBG, e assim vai. O CBN é o Delta 9 envelhecido, né? Mas a partir do momento que você começa a adicionar excesso de carbono, anéis de carbono, ou retirar de forma química, você cria moléculas já que não é inerente àquilo. Tá? Então, minha preocupação é essa, mas é minha. Tá? Mas eu quero ouvir de vocês a experiência lá para frente, né? Naturalmente, a gente está aqui para aprender com vocês também, né? Mas eu pesquiso muito essa parte, né? Eu fico muito curioso. Porque quando eu prescrevo o 20:1, para quem está com dor, mas não teve aquele efeito de uma sonolência, eu entro com CBD Full Spectrum depois de 1h30, 2 horas, para modular o suposto efeito do THC. Uhum. Por isso que eu te perguntei, por exemplo, no meu caso, que eu comi o ursinho inteiro, que foi uma dose para lá de exagerada. Tipo, eu não conseguia cortar aquilo, eu tive que dormir, não tinha outra opção. Mas, por exemplo, é por isso que eu te perguntei, se depois de 2 horas eu tivesse tomado o Delta 8, será que tinha cortado esse efeito de dormir? Ou não? Eu acho que não, tá? Que o Delta 8 também vai trazer um efeito sedativo para você. Tá? Então, até que umas coisas que mantém no Delta 9 é o efeito sedativo também. Tá? Eu acho que o que tira mais é o efeito psicotrópico, que é esse efeito do alto, sabe? De ficar. Mas o efeito sedativo acho que ele vai manter. Não tão potente quanto o Delta 9. Vou colocar aqui para vocês, tá em inglês, mas se vocês colocam depois aí, ó. É HHC, tá, pessoal? Eu falei errado, não é HHR, não. É HHC, que é o hexahidrocannabinol. Tá? Isso aí tá vindo forte aí nos Estados Unidos, tá avançando, mas, enfim. A gente tem muito que descobrir com CBD ainda, com Delta 9, tanta coisa para descobrir com essas moléculas. Para quem inventar mais moléculas que a gente não sabe nada. Aí começa a desqualificar muita terapêutica, sabe? Começa a perder um pouco o sentido. E a indústria farmacêutica vai querer diferenciar cada vez mais com produtos novos e basicamente sintético. É muito mais fácil você produzir um produto sintético hoje que você para fazer uma extração. A Viva sabe muito bem a dificuldade que é de fazer uma extração limpa, pura, sem contaminante, sabe? Do que você colocar ali e fazer uma coisa sintética, juntar 3, 4 formulações e o negócio sai prontinho do outro lado, sabe? É muito complicado. Então, para a indústria farmacêutica, esse lobby de vender coisas mais sintéticas é muito mais fácil para ela produzir. Entende? Que nem eu tenho uma dúvida, por exemplo. Eu trouxe dos Estados Unidos um presente que eu ganhei lá, que é um pó de café com CBD junto. Aí, por exemplo, na minha cabeça, se o pó de café tem cafeína, qual o efeito desse café? É bom, sabia? Não, mas é bom, sabia? Eu estava estudando isso aí, porque tanto é que tem uma formulação que eu tenho em casa, da Hemp Meds, que chama Cough Drops. Esse eu tenho, mas é diferente, Gui. É diferente? É diferente da formulação. Assim, eu com o pré-treino, tá? Eu uso, assim, o THCV com cafeína, que é um estimulante também. Eu preciso da cafeína. Agora, eu não sei, ambos são psicoativos, né? Você sabe que tudo que ativa no nervoso central é psicoativo. Por isso que é errado falar, CBD não é psicoativo. Tudo que atua no nervoso central é psicoativo. Né? Não é psicotrópico como o Delta 9. Claro. Mas qual que é a sua dúvida em relação a esse pó do café? Porque, assim, a cafeína, ela vai te dar supostamente uma excitação, né? A cafeína vai te dar uma energia num treino, por exemplo, que no caso eu tomaria, no caso é esse aqui, ó, é um pó de café com CBD, entendeu? Aí você faz o cafezinho na maquininha, faz a extração do seu café.
Então, ele tem 200 miligramas de CBD. Uhum. A Só qualidade que boa também, né? ele tem 0,8, ele tem 8 miligramas de cafeína. Uhum. Tem uma quantidade grande para um shot de café. Sim. Então, São efeitos diversos, né? Efeitos antagônicos, né? Que a cafeína estimula, o CBD não vai estimular. Mas 200 miligramas, eu acho que já torna-se até ansiolítico, né? Você sabe que o CBD em doses altas também pode tornar-se um ansiogênico, desculpa falar. É sim, questão de então estudar no um pouco caso, não mais. seria um bate, outro empurra? Exatamente, é isso que eu te falei. Mas o CBD, se ele não for full spectrum, ele é ansiogênico também. Lembra aquela curva do invertida? Sim. Vai subindo, subindo. Se você passa da dose, eu acho 200 miligramas uma quantidade boa, até para uma dose, é uma dose até que razoável, né? Se parar para pensar, 200 miligramas de CBD em um shot é uma quantidade boa. Eu acredito que se for de forma isolado, ele vai estar sendo potencializado pela cafeína, trazendo um efeito ansiogênico, ele vai deixar você mais agitada. Tá. Se Porque for aqui, isolado. Não vai ser um aqui full ele, spectrum, né? Ele é só isolado, só o ele CBD mesmo. não, ele é só CBD. Ele é o isolado mesmo. Eu acho que acredito que ele a 200 miligramas, ele vai trazer já um efeito ansiogênico para você. Eu Posso acredito. comentar? Sim, Pode. claro, Lívia. A farmacêutica tá aí. Ela é melhor que a gente para poder ir. É. Não, é só para tomar muito cuidado com esses produtos que encontra fora em outros países, porque eu já pesquisei muitos produtos e o que eu percebo? Tem muita coisa que é marketing, porque o CBD ele está sendo legalizado na maior parte do mundo aí, né? Cada vez mais está sendo legalizado. Então as empresas estão colocando CBD em qualquer coisa para vender qualquer coisa. Então, às vezes, coloca só um cheiro para dizer que tem CBD ali, coloca uma folha de cannabis, faz um marketing bonito só para vender o produto. Isso Então, daí tem que é tanto tomar é que muito eles falam cuidado mesmo com os produtos. eles falam muito disso aí, justamente que as bebidas com infusão. Lá é demais. Lá tem É, refrigerante, suco com infusão de CBD, tudo tem CBD. não, Sabe, tudo. uísque, vinho, Uhum. cerveja, água, tudo que vocês imaginarem, eles estão colocando CBD no meio para poder vender. Então, tem que ver realmente assim o que é marketing, o que é a empresa empurrando o produto, ou o que realmente É vale a assim, pena, o que realmente faz sentido, né? por exemplo, essa linha é da empresa Kemin, da onde a CBD Fast Lane está trazendo alguns produtos. Não trouxe esse café. Esse uma dos produtos que a Kemin tem, como, por exemplo, o balme, eles têm as tinturas, né? Os óleos, eles têm a parte de gumes, e eles têm misturados com outros produtos os gumes deles, né? Tipo, para o dia, para a noite, enfim, com melatonina e outras coisas, assim, com lutein, outras situações. Mas eu achei estranho, porque na minha cabeça, no meu entendimento, era tipo, eu te bato e ele me soca, entendeu? Porque se a cafeína ela é excitante e na minha concepção o CBD iria dar uma calmadinha ali, eu pensei, Não, mas você não pensou errado, não, tá? Você não pensou errado. É isso mesmo. Mas virou moda mesmo. Dependendo da dosagem, pode acontecer isso mesmo. Um quer acalmar e o outro quer estimular e fica esse braço de ferro, digamos assim, né? sim, Você não pensou errado, não. Pode acontecer isso mesmo. Por isso tem que tomar cuidado aí com os produtos do mercado. tá, obrigada, viu? Ó, pessoal, Imagina. coloquei um artigo aí, ó. É bem legal, tá? Esse tá escrito em inglês. Ô, Reis, eu acho que não acelera o processo de absorção, não. Eu acho que ele até acelera o metabolismo e eu acho que você acaba até degradando, né? Porque você aumentando o metabolismo de cafeína, eu já percebo isso, você desidrata mais rápido, né? E, consequentemente, você acaba perdendo muito do produto, entendeu? Você não vai ter naquela meia-vida dele. Eu acho que é o contrário. Então, você não vai acelerar, você vai degradar ele mais rápido.
pensando em metabolismo. Olha, bem legal esse artigo aí para vocês abrirem, tá? Que compara, para quem não sabia HHC, isso aí, ó. Ele é hidrogenado, tudo é hidrogenado, é THC, tudo mudança, né? Você coloca anéis de carbono, retira anéis de carbono, ou seja, e aí tem um artigo aí em cima que fala justamente, não é uma reportagem, né? A diferença entre delta 8, delta 9 e o THC. Né? Então, é complicado a gente começar... E as indústrias agora vão começar a querer complicar mais ainda. Antigamente, só falava de CBD e THC, já estava bom. Hoje a gente tem as outras fitomoléculas, está excelente. Por que eu vou pensar em coisas sintéticas ainda, sabe? É isso que eu penso, no meu ver. Sabe? É uma alternativa, tudo bem, mas Marketing. não é o padrão ouro ainda. Aí que eu te falo, isso que eu não quero que a gente que seja como um consumidor de resinas compostas, né? Cada dia uma resina nova, cada dia uma coisa nova. Não, vão trabalhar bem o feijão com arroz, as principais fitomoléculas, né? Hoje, quais são as principais? THC, CBG, CBN, THCV, que está entrando, né? Ainda devagarzinho, e o CBG, sabe? As 5 principais, acabou, gente, sabe? É isso que a gente tem. A gente já tem, ó, as 2 principais e 2 acessórias, ó. CBD e THC, CBG e CBN, entendeu? E o THCV, acabou, fecha isso aqui, agora com essa Delta 8, HC, sabe? É uma coisa que vocês têm que ponderar, pensar se realmente vale a pena investir. A gente não sabe resultados clínicos a longo prazo, a gente não tem nem resultado clínico do básico que a planta tem, imagine coisas sintéticas. Mas, Thelma, quando você tiver a oportunidade, pergunta para o professor Rafael o que ele acha do HGC e do Delta 8. Se eu encontrar com ele lá no clube, eu te falo. Eu ligo para você falar com ele. Maravilha! Pessoal, nosso tempo esgotou, tá? Agradeço a presença de todos aqui. Mês que vem estaremos de novo na comunidade. Quero que vocês sejam mais ativos. Estão ali, a comunidade é para vocês, tá? Interagirem, perguntar. Os alunos estão perguntando. É assim, entre vocês. A gente troca experiência clínica. Naturalmente, quando a coisa for mais técnica, mais pesada, a gente conflui para essas dúvidas de uma forma mais abrangente, a gente pontua aquele colega que tem mais dúvida, tudo, contacta a Vivian, que a gente vê a melhor forma de poder estar tirando essas dúvidas de vocês também. Tá bom. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui, viu, queridos alunos? E, Obrigada. galera, vamos prescrever aí, viu? Vamos prescrever por aqui. compartilhar, viu, professor? Oi? Obrigada por compartilhar, obrigada. Eu agradeço a presença de vocês todos, tá, pessoal? Que é isso. Forte Amanhã abraço. Eu te agradeço, né, a disposição de vocês aí de ajudar a gente que está engatinhando aí. Muito legal, obrigada. Vocês são pioneiros, vocês estão na frente de muita gente que nem sabe que é sistema endocannabinoide. E quando vocês começarem a prescrever, vocês vão ver o quanto que isso aí acaba mudando o seu dia a dia do consultório, sabe? E amanhã temos nós, né, de novo. Amanhã, depois de amanhã, o nosso dia 26. Mas amanhã tem no Instagram, né? É verdade, é que tem 2 lives com a Thelma. Amanhã temos nós de novo, pessoal, exatamente. Lá no Instagram, bate-papo, a Rafaela Rosa também está aí presente, ó. 2 assumidades aí na prescrição, sabem muito, vocês viram que a Thelma é o conhecimento técnico dela, e vocês vão ver a Rafaela também, quando fala de dor orofacial, bruxismo. Rapaz, eu falo para vocês, a gente está montando um time muito forte. Vocês fazem parte disso aí, tá, pessoal? A gente está aqui para discutir ciência, debater, a gente botar o patamar do Dr. G canabinoide no mais alto possível do mundo. Rafaela, apresenta o pessoal e dá um oizinho para eles aí, ó. Rafaela é uma grande prescritora. Tudo bem? Oi, Rafa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoas do Brasil todo aí. Eu acabei de ver que a resolução do CFM caiu, vocês viram? Isso já? Caiu. Hoje caiu. Eu falei. Hoje à tarde. Não faz, né? Ainda bem que não mexeram com a gente, senão a gente ia fazer pior. Mas é isso, amanhã nós temos a live com a doutora Rafaela e com a doutora Thelma amanhã. Chama todo mundo, chama os amigos. Isso mesmo, até amanhã, né? Obrigada, Rosana, Thiago. Obrigada, pessoal, boa noite. A live vai estar gravada, daqui a pouco eu subo para a Eduz, para vocês terem acesso também, pessoal que não assistiu poder assistir, e qualquer dúvida, só chamar ali no grupo também. Tá bom. Muito obrigada, adorei, tá bom? viu? Adorei mesmo. Obrigada, gente. para todos vocês aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.